A reunião do Copom é realizada a cada 45 dias. E na última reunião do Copom, que foi realizada no dia 21 de junho, na última quarta-feira, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Mas tão importante quanto saber, qual foi a resolução da reunião do Copom, é também ler a ata dessa reunião, para entender o que o Banco Central espera para as próximas reuniões. E a ata da última reunião do Copom, ela foi divulgada no dia 27 de junho. E com base nessa ata, a gente consegue entender o que o Banco Central espera para as próximas reuniões, e é sobre isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui nesse canal eu falo sobre investimentos, finanças e economia, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever por aqui. Como por aqui eu gosto sempre de buscar na fonte a notícia, então eu também gosto de trazer aqui para vocês a ata do Copom. Eu não vou simplesmente abrir um canal de notícias aqui para a gente fazer essa leitura, Então eu entro dentro do Banco Central, do site do Banco Central, e aqui a gente consegue ter acesso à ata da reunião do Copom, que foi entre os dias 20 e 21 de junho. E aqui a gente consegue ver tudo o que o comitê deliberou nessa reunião. Então aqui o comitê primeiro começa falando sobre o cenário econômico mundial, Então, apesar desse estresse que tinha nos bancos dos Estados Unidos e da Europa, a gente viu alguns bancos falindo, nos Estados Unidos, então, apesar desse estresse ter reduzido, ainda é importante que haja um monitoramento dessa situação. Inclusive, o Banco Central aqui, esse comitê, ele nota um aperto nos mercados de crédito lá nos Estados Unidos, com impactos que ainda são incertos, mas que certamente vão trazer um impacto negativo para a economia lá dos Estados Unidos e, consequentemente, para a economia como um todo. Importante falar aqui que nessa ata eles também falam sobre a preocupação dos bancos centrais ao redor do mundo para conter a inflação dos seus países. Então, aqui eles também falam sobre esta inflação que se mostra resiliente, que não baixa nos países, E vários países também informando que vão ser persistentes no aumento de taxa de juros. E aqui a gente já consegue ver uma consideração onde eles falam que o PIB aqui no Brasil surpreendeu de forma positiva, o que é muito bom, Principalmente aqui no desempenho da agropecuária, porém com menor dinamismo nos setores mais cíclicos da economia. Em contrapartida também, a inflação ao consumidor ela reduziu no período recente, principalmente nos bens industriais e de alimentos. Então, olha como é importante a gente fazer essa leitura da ata, porque tudo o que eles falam ali no comitê está aqui. Então, nós conseguimos entender direto da fonte qual é a percepção do Banco Central para o que está acontecendo na economia global e também aqui dentro do Brasil. E o que eu sempre gosto de bater na tecla, não basta a gente olhar só para o que acontece aqui no Brasil. A gente vive uma economia muito globalizada, então, por mais que às vezes o Brasil esteja com resultados positivos, as coisas que acontecem nos outros países impactam direta ou indiretamente na nossa economia. Por isso que eu trago aqui também essas informações sobre o que está acontecendo fora do Brasil. E aí aqui a gente vai para a parte que muito se espera e muito se fala, que é em relação à redução ou não da taxa de juros aqui no Brasil. Antes, nas outras reuniões do Copom, o tom do Banco Central em relação à política monetária era um tom mais duro, onde ficava claro que não haveria redução da taxa de juros até haver uma desinflação aqui no Brasil. Já nessa reunião, a gente pode ver aqui na ata que o comitê foi unânime e avalia que a flexibilização do grau de aperto monetário exige confiança na trajetória do processo de desinflação, uma vez que as flexibilizações prematuras elas podem ensejar reacelerações do processo inflacionário. O que isso significa? Que se eles reduzem a taxa de juros antes do momento ideal, esse trabalho que foi feito para conter a inflação é como se fosse jogado no lixo e a inflação volta a subir aqui no país. Porém, olha só esse trecho aqui da ata, A avaliação predominante dentro do comitê, então todos que participam do comitê foi predominante, que a continuação desse processo desinflacionário, ou seja, um IPCA vindo cada vez menor, inconsequente impacto sobre as expectativas, então a gente precisa olhar também quais são as expectativas de mercado para esse IPCA, então não basta só que os resultados do IPCA venham baixos, mas é que as expectativas futuras para esse IPCA também continuem reduzindo, pode permitir a confiança necessária para que haja um processo de inflexão na próxima reunião. O que é isso? Na próxima reunião, possivelmente teremos uma
pequena redução aí na taxa Selic. E o que isso reflete nos nossos investimentos, né? Quando a gente entra ali no site do Tesouro Direto, a gente já consegue perceber que os títulos públicos pré-fixados, eles são negociados a uma taxa muito inferior. Então, se vocês acompanharam os meus vídeos anteriores, onde eu falava, né, da possibilidade de ser um momento interessante para aplicar em títulos pré-fixados, agora você vai ver, quando eu abri aquela tela do Tesouro Direto, eles estavam pagando mais de 13%, né? Teve vezes que pagou 14% ao ano aí, e aí agora a gente já vê os títulos pré-fixados sendo ofertados ali no site do Tesouro Direto a menos de 11% ao ano, ou seja, quem investiu naqueles títulos agora com certeza está se beneficiando da marcação a mercado, e por mais que não queira se beneficiar da mercado resgatando antes do prazo, né, pode levar esses títulos até o vencimento, que com certeza vai ter uma rentabilidade muito interessante. Outro ponto que é importante falar, né, as ações da bolsa de crescimento, que tem o seu crescimento contratado para frente, elas também tendem a se beneficiar quando a gente tem um cenário de queda de taxa de juros, né? Então, essas empresas que elas precisam de dívidas, né, para continuar crescendo, essas dívidas elas acabam se tornando mais baratas, o que é benéfico para essas empresas. Então, sem sombra de dúvidas, tem muitas empresas de crescimento na bolsa que estão descontadas por conta da elevação da taxa de juros, o que é super normal de acontecer, mas que certamente quando a gente começa a ver um ciclo de queda de taxa de juros, essas empresas de crescimento, elas começam a se valorizar. Então é importante também que a gente entenda o que são essas empresas de crescimento. Eu já falei aqui um outro vídeo sobre a diferença entre blue chips e small caps, eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois, mas é interessante sim pesquisar e entender quais são essas empresas de crescimento que são potenciais e que podem te trazer um crescimento muito superior àquele do que só investindo na renda fixa. Ponto importante a se falar, não é porque nós estamos vendo um, quem sabe, né, afrouxamento da política monetária, ou seja, nas próximas reuniões, quem sabe a nossa meta da taxa Selic comece a reduzir, que isso também está acontecendo ao redor do mundo. Ao contrário, nos Estados Unidos, inclusive essa semana, o presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele informou que provavelmente irão fazer, né, realizar novos apertos monetários lá nos Estados Unidos. O que isso significa? Que a taxa de juros por lá não parou de subir. E aí o que isso também significa para os nossos investimentos internacionais, né? Que possivelmente ativos de renda variável no exterior, eles vão continuar sofrendo, que essas empresas de crescimento, empresas de tecnologia, empresas que precisam de dívidas para continuar crescendo, elas também são mais impactadas e prejudicadas em cenários de aumento de taxa de juros. Então, olha como é importante a gente entender o que acontece na economia aqui e o que acontece na economia global, para a gente também entender como isso reflete nos nossos investimentos e na nossa tomada de decisão na hora de investir. Inclusive o tema macroeconomia, que é sobre isso que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? O tema macroeconomia é um tema que eu abordo muito nas minhas mentorias de investimento, que são as mentorias que eu ensino os mentorados a investirem, né? Inclusive, se você quiser entrar para a lista de espera para a nova turma de mentoria de investimentos, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se cadastrar. Se foi a primeira vez que você teve acesso a uma ata do Copom, já escreve aqui para mim se eu te trouxe alguma novidade, né? E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Aproveita também para me seguir aí nas outras redes sociais.